Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor que excede todo entendimento esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? No livro de Juízes, capítulo 6, versículo 12, o anjo vai falar com Gideão o seguinte: homem poderoso e valente, ou homem esforçado e valente. E quando ele fala isso, Gideão, ele está escondido malhando trigo no lagar, porque os midianitas vinham, roubavam tudo que era deles, destruíam tudo que era deles, então o pouco que eles podiam pegar, eles pegavam e escondiam. E naquele momento ele estava amedrontadamente escondido, malhando seu trigo. O que o Senhor fala quando se ouve aquele homem e expressa que ele é corajoso se ele está nessa posição, que ele é valente se ele está nessa posição? O Senhor não está elogiando ele, o Senhor não está rasgando seda para ele, o Senhor não está conversando, argumentando com ele para que ele faça alguma coisa. Mas o Senhor olha para ele e vê o que ele fez em Gênesis 1:26. Ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança e deu a ele autoridade e domínio sobre todas as coisas na terra. Quando o Senhor, ele faz isso com aquele homem e ele olha aquele homem daquele jeito, o Senhor sabe muito bem que por si mesmo, Gideão não era capaz de absolutamente nada. Como também aquela criatura que Deus fez, aquele boneco, também não era capaz de nada. Até o momento em que ele soprou vida nas narinas do homem e o homem passou a ser um ser vivente. A partir do momento em que Deus capacitou Gideão, Gideão sim se tornou poderoso, valente, esforçado e valente. E essa mensagem eu quero deixar para você. Porque não importa a sua idade. Se você é novo, é bem novo, o Senhor chamou o novo. Esther chamou Davi, chamou Samuel, chamou Jeremias. Todos eram novos. Se você acha que a sua posição é porque você não tem muita capacidade de falar, por isso que você está numa situação difícil, Moisés também não tinha. E o Senhor abriu portas para ele. Isaías disse que também tinha os lábios impuros. E, no entanto, o Senhor purificou os lábios dele. Se você está achando que a sua situação é difícil e que você não consegue sair dela, lembre-se que Daniel estava na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam na fornalha de fogo. E ali o Senhor tirou todos eles e o Senhor deu vitória a cada um. Essa é a palavra do Senhor para você nesse dia de hoje. Não importa a situação que você está passando. Não importa os pensamentos que você tem. Deus, ele capacita os descapacitados. Deus, ele torna provável os improváveis. Esse é o Deus, o Senhor, ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que olha a sua situação e muda a sua situação se você se prontificar. Porque todos esses que eu te falei, eles aceitaram o desafio de Deus para poder andar num caminho novo e ali eles foram exitosos em todos os seus caminhos, em todos os planos que o Senhor colocou diante deles. E o Senhor não tem planos para você que são pequenos. Porque o Senhor também não nos deu espírito de covardia, mas nos deu ousadia. Ele nos deu poder, nos deu amor, nos deu domínio próprio. A palavra dele nos diz que nós somos feituras de Deus, criadas em Cristo Jesus para toda boa obra, a qual ele já preparou para que nós andássemos nela. Então Gideão, ele escondido naquele lugar, o Senhor olhou para ele, o Senhor chamou para uma missão e o Senhor o desafiou e ele aceitou esse desafio, por mais que ele não compreendia, por mais que o coração dele tinha medo, ele confiou ainda assim. Ele sabia que o Senhor estaria com ele e ele foi vitorioso. Não permita que o medo, que palavras malditas, que timidez, que o engano, eles te tirem de um plano maior que Deus tem para a sua vida. Não pense que o Senhor olha para você e vê você simplesmente como você é. Ele olha para você e vê o sangue de Cristo sobre você. Uma vez que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele vai te ver com o sangue de Cristo e vai saber que aqui tem uma pessoa por quem o filho dele morreu e que o aceitou e o recebeu. Então, nesse momento, ele já te traz para ele, porque ele já sabe que ele está olhando ali, está vendo o filho dele, o sacrifício dele por alguém que o adora em espírito e em verdade. Se você não aceitou Jesus, então você precisa entrar nessa condição. Arrepender dos caminhos que você está andando. Pedir ao Senhor que tenha misericórdia de você e aceitar ser comandado pelo Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor, ele tem compromisso com os seus. A palavra do Senhor diz que quando nós andamos no caminho do Senhor, que nós obedecemos ao Senhor, nós nos tornamos a menina dos olhos dele. E essa mensagem eu quero deixar para você, porque por mais que você pense que está tudo perdido, está tudo difícil, não tem chance, creia, o Senhor, ele está com os olhos em você. Você só precisa se prontificar, você só precisa aceitar que ele
tem um plano para você e que você deve andar no plano dele e não no seu. Porque com certeza vitória ele tem para você. Amém? Essa é a minha palavra para você hoje e que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.